Fala, gurizada, tudo certo? Olha esse agachamento aí, hein? O pessoal tá chamando de agachamento bazuca, cara. Olha só, agachamento bazuca. O cara tá fazendo no Smith Machine, né? Pessoa ali, a moça tá fazendo no Smith Machine. Um afundo, né? No Smith Machine com uma perna mais à frente e a barra projetada de um lado do ombro. Aí dá a ideia da bazuca, aí eu entendo, né? A galera associou o posicionamento da bazuca ao agachamento e rotulou assim, né? Designou, denominou dessa forma, agachamento bazuca. Mas aí o seguinte, te pergunto, será que é um agachamento bacana? Será que ele é legal? Será que ele é perigoso? Será que ele é eficiente? Biomecanicamente, que considerações nós podemos fazer com referência a essa variação do agachamento? Será que é legal prescrever? Para quem é legal prescrever uma nova carta na manga que nós temos aí? Ou, cara, saca fora aí do teu portfólio de exercícios, porque não é um exercício bacana, não. Então fica comigo no vídeo aula de hoje. Vamos fazer uma análise biomecânica cinesiológica desse exercício aí para poder entendê-lo em maiores detalhes, tá bom? Bom, gurizada, segue o baile, vamos lá, olha só. Eis aí o famoso, nem tão famoso assim, agachamento bazuca. O que antes da gente ficar rotulando do exercício ser péssimo ou ser ótimo, demonizar ou endeusar os extremos, que acontece muito na educação física, tem uma galera que já está endeusando, né? Principalmente se for um famosão que está fazendo aí, ou um professor bem conhecido, com muitos seguidores, estiver fazendo, pô, endeusa o exercício, ele é excelente. Agora, se for um Zé Mané, um desconhecido que ninguém sabe quem é o cara que está fazendo, o pessoal já vai demonizando. Ah, isso é uma porcaria, invencionismo, não sei o que, não sei o que. Mas não faz análise nenhuma, não faz critério nenhum de análise, não usa nenhum critério de análise e sai rotulando, endeusando ou demonizando. Não é assim que eu trabalho. E não é assim que o pessoal que trabalha comigo trabalha. Hoje eu estou gravando isso aqui no Dia do Trabalhador. Então vamos falar de trabalho, certo? Biomecanicamente é importante nós analisarmos algumas situações aqui. Então, primeira coisa, ao olhar o exercício, vamos lá então, vamos lá, vamos analisar esse exercício. Eu tenho duas visões, ó, dois ângulos de análise, aqui um ângulo látero-frontal, então eu vou começar com o ângulo aquele anterior e depois nós vamos para esse ângulo látero-frontal tentar analisar algumas coisas que na outra tomada, na outra visão, não fica tão boa. Quem me mandou esse vídeo é um aluno meu do Treino em Foco, o Juliano, Treino em Foco Play, que é uma plataforma que a gente tem desenvolvimento de carreira, avanço, potencialidades de carreira, com vários cursos. Se quiseres saber mais sobre o Treino em Foco Play, no primeiro comentário fixado aqui, vou deixar o link do Treino em Foco Play para te conhecer. Tem mais de 130 cursos lá, bem bacana. Então, o Juliano, que é o meu aluno TEF Play, mandou esse aí, o agachamento bazuca, perguntando: e aí, João, eu fiz alguma análise aqui, baseado nos cursos aí do TEF Play, mas queria a tua opinião para ver se eu estou correto na minha análise ou não. Beleza, Juliano? Estamos juntos e vamos fazer uma análise aqui. Então, a primeira coisa, galera, que a gente vai fazer é o seguinte, ó. É um exercício bem estável, tá? Com carga que não é bem centralizada, ela é sobre o ombro direito ou sobre o ombro esquerdo, por isso a ideia do agachamento bazuca. Então, a carga que está posicionada sobre a quilagem, né? Está posicionada sobre a barra, ela não é centralizada no corpo, ela é lateralizada, um pouco lateralizada. Isso já vai onerar em algumas situações de estabilização do tronco, mas eu vou comentar depois na outra posição, naquela outra imagem, tá? Olhando no geral aqui, é um afundo que a pessoa está fazendo, e eu diria bem estável, porque está no Smith Machine, então essa barra ou só sobe ou só desce. Essa barra não inclina para os lados, essa barra não gira no espaço, né? Ela não tem condição de rodar para um lado e para o outro, ou seja, a barra está bem estável e ela só pode ter um movimento espacial ascendente e um movimento espacial descendente. Então, se eu analisar primeiramente a barra aqui nesse processo, vamos lá, vou colocar alguns vetores aqui para nós começarmos uma pequena análise. Então, se eu analisar a barra que está aqui, ó, né? Essa barra, gurizada, ela só tem duas situações para ocorrer, como eu disse. Isso é um ponto importante, inicial de análise. Ou essa barra só faz um movimento descendente, ou essa barra só faz um movimento ascendente. Obviamente, a quilagem que está ali sobre a ação gravitacional, nós poderíamos calcular a força gravitacional com massa, está sendo levantada ali vezes a aceleração, essa força gravitacional, ela está vetorialmente posicionada dessa forma aqui, ó. Então, vou colocar vários, diversos vetores aqui. Ela está posicionada dessa forma. Logicamente, o esforço muscular da pessoa aqui, então a fase concêntrica, ela é ascendente, certo? Em verde aqui, ó, a fase concêntrica na barra, e a fase descendente
em amarelo. Então, já começamos a analisar alguma coisa. O exercício é bem estável, a carga é um pouco lateralizada e não centralizada. Depois eu vou analisar melhor o efeito disso. E o movimento espacial ou é ascendente, concêntrico, vetores em verde, ou é descendente, excêntrico, vetores em amarelo. Mas não tem movimentos laterais e nem de rotação, torção sobre a coluna vertebral, o que já é um ponto interessante, né? Por mais num peso livre, fazendo o mesmo exercício, eu teria condição de fazer torções, o que não seria muito interessante sobre discos intervertebrais. No Smith Machine isso não acontece, a carga está num plano de movimento único, que é sagital, olha bem, estamos analisando o exercício. É no plano sagital, ascendente concêntrico, descendente excêntrico, e a força que está agindo aqui descendentemente, né, na fase descendente, excêntrica, vai depender da quilagem que está sendo levantada, multiplicado pela aceleração gravitacional, vai nos dar a força. Eu não sei qual é a quilagem que está aqui, então não vou calcular a força, não é o caso aqui. Mas esse é uma primeira ação de análise, perfeito? Então, analisamos aqui um pouco a situação da carga, a situação do movimento, concêntrico, excêntrico e planos de movimento, que é só o sagital, e não tem oscilação disso, porque está sendo feito com a barra no aparelho do Smith Machine, ok? Então, beleza, tranquilo, já temos algumas informações, é bem estável o exercício permite aqui um movimento interessante, e agora nós vamos evoluir, né? Para nós evoluirmos, vamos fazer o seguinte, ó. Nós estamos tendo aqui fase final excêntrica e concêntrica para as ADMs, as amplitudes de movimento da executante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar no final da fase concêntrica e vou fazer uma análise aqui com você. Segue meu raciocínio aí, gurizada, tá? Vamos lá, ó, vamos fazer uma análise aqui. Articulação do quadril, nessa posição. Aproximado, né, galera? A articulação do joelho e a articulação do tornozelo, do membro inferior que está à frente. Um detalhe importante, hein, já para analisar. O membro inferior que está à frente é o esquerdo, é o direito, melhor dizendo, e é do lado que a barra está colocada, né? No agachamento bazuca, certo? Então, a barra está colocada do lado do membro inferior que está à frente. Isso é um ponto importante, porque como a carga não é bem centralizada, ela é um pouco mais lateralizada, ela concentra mais essa ação da força sobre esse membro inferior que está à frente, certo? E eu coloquei as três articulações. Vou colocar uma articulação lombar e uma articulação do ombro aqui, ó, para a gente poder considerar, e uma articulação torácica aqui também, certo? Então aqui, sei lá, L3, L2 ou L3, L4, aproximado, né? Aqui, sei lá, T4, T3, T5 ou T3, T2, né? Não importa, T3, T2 seria mais em cima. E aqui a articulação do ombro, tá? Não vou pegar do cotovelo porque não interessa. E o que que a gente vai fazer agora? O que que nós vamos analisar? Vamos fazer aqui o segmento coxa, uma conexão, e o segmento perna, outra conexão, assim como conexão lombar, lombo-torácica e torácica como um todo, beleza? Então eu tenho uma análise aqui do membro inferior à frente e que recebe, a princípio, maior projeção dessa carga nesse agachamento bazuca. Por quê? Porque o lado que a carga está mais lateralizada é justamente o lado em que o membro inferior está mais à frente. Então, o membro inferior que está mais atrás está sendo usado mais para equilibrar. Não estou dizendo que não recebe carga, que não recebe tensão, mas a princípio deve receber menos, porque a carga não está centralizada, ela está direcionada mais para um lado. Então, o membro inferior que fica atrás recebe uma carga tensional menor. Quanto menor, João? Não sei, tem que medir. No mínimo, botar uma eletromiografia aí para ver a tensão do lado direito, do lado esquerdo, do membro inferior que está à frente, do membro inferior que está atrás e comparar. Então, eu preciso aqui, no mínimo, de uma eletromiografia. E até quando agora, logo, o estúdio de gravações do Treino em Foco vai estar pronto, eu me comprometo em fazer uma análise eletromiográfica disso, inicial, né? Claro que um estudo científico vai ter mais peso para essa análise, mas lá no estúdio a gente consegue fazer já uma análise inicial com eletromiografia, e aí já responder mais ou menos, pelo menos por executante que vai estar lá como demonstrador, provavelmente o Caius, para a gente ver o quanto que vai estar mais de carga para um lado e para o outro lado. Mas a princípio, o membro inferior que está à frente vai receber mais e o membro inferior que está atrás menos, porque, repito, reitero, reforço, se liga, acompanha, anota aí, raciocina que aprende. A barra está de um lado, lateralizada. Não muito, mas um certo grau de lateralização. Isso concentra, deve concentrar mais carga para esse membro inferior que eu estou analisando aqui. Ok? Tranquilo? E o outro membro inferior que está atrás, menos. Então, é um trabalho mais para esse membro inferior, beleza? Eu estou no começo da fase descendente, final concêntrica, início da excêntrica, certo? Então, agora o que que eu vou fazer? Olha lá, galera. Vamos fazer isso aqui, ó. Pam.
final da fase excêntrica. E agora, no final da fase excêntrica, nós vamos começar ou retomar a modulação. Só que agora eu vou, obviamente, mudar a cor para a gente poder entender. Olha o tornozelo lá. O tornozelo não mudou, porque ele está fixo no solo, né? Cadeia cinética aí fechada, obviamente. Então, ó, coloquei aqui articulação do joelho, articulação do quadril, tudo aproximado. João, tu tem certeza desse ponto que é o trocânter maior do fêmur? Não tenho, não palpei, estou indo somente pela imagem. Então é óbvio que pode ter alguma margem de equívoco aqui no meu posicionamento, mas não muito grande, tá? Porque na imagem a gente consegue ter uma noção razoável das posições articulares. E isso é o que a gente faz na prática prescritiva. Eu estou lá na hora, né, na ação, e tenho que fazer uma análise do exercício. Então, eu não tenho condição de fazer uma análise biomecânica, uma tese de doutorado da biomecânica. Eu vou fazer uma análise biomecânica prática ali no momento. Beleza? Então, feito aqui o posicionamento dos pontos articulares, o que eu vou fazer agora, gurizada? Vou fazer o que eu fiz antes, né? Vou unir o segmento perna, segmento coxa, segmento lombar, segmento torácico e segmento torácico geral, né? Torácico superior e inferior. Né? Aqui pega a pelve um pouquinho. Então, o que que nós temos aqui, ó? O que que nós podemos já interpretar, né, gurizada? Então, deixa eu colocar alguns pontos aqui bem interessantes para vocês. Olha o ângulo que o joelho estava para começar a descer e olha o ângulo do joelho quando desceu. Então, tem uma angulação de flexão e extensão do joelho bem grande. Isso significa o quê? Cara, o quadríceps está trabalhando legal nesse membro inferior que está à frente. Obviamente, tem um trabalho excêntrico do quadríceps e um trabalho concêntrico do quadríceps. Por quê? Porque na posição inicial para descer, a fase excêntrica, o ângulo do joelho era esse. Quando terminou a fase excêntrica, o ângulo do joelho está bem mais flexionado. Eu consigo ver isso claramente. E eu estou analisando no verde, que era a posição inicial, e no vermelho. Tá acompanhando aí, né? Se quiseres mais videoaula nessa dinâmica, nessa pegada, clica nesse link aqui. Clica agora, pode clicar agora, tu não vai sair aqui do vídeo, não vai sair do vídeo, clica aqui. Vai abrir aqui embaixo do vídeo uma playlist onde eu trabalho com várias análises biomecânicas bem interessantes via desenho. Desenhos antiartísticos, mas pretensiosamente pedagógicos e didáticos, tá? Como eu brinco sempre. Mas vai te ajudar bastante, tem bastante informação sobre análise biomecânica. Então clica aí, não precisa sair da videoaula agora, não vai sair, vai abrir aqui embaixo, depois tu escolhe uma das videoaulas aí, de um exercício que seja mais teu favorito para estudar, beleza? Então o trabalho de quadríceps a gente já viu que tem aqui, tem uma dinâmica boa, uma angulação boa de quadríceps. Agora dá uma olhada no quadril. O quadril está nesse ângulo de flexão e o quadril estava nesse ângulo de flexão. Em verde, antes de iniciar o movimento excêntrico, em vermelho, ao terminar o movimento excêntrico. Então, o quadril também tem uma flexão excêntrica grande e vai ter uma extensão excêntrica grande. Então, eu tenho, ao descer, fazendo freio excêntrico, trabalho dos extensores do quadril, e quando eu subo, um trabalho forte dos extensores do quadril. Quem são eles? Glúteo máximo, um forte extensor do quadril, e o grupo isquiotibial também um forte extensor do quadril. Porém, todavia, entretanto, nós podemos ter o paradoxo de Lombard aqui. Por quê? Porque ao alongar os isquiotibiais ou isquiosurais, o grupo isquiotibial posterior de coxa, ao alongá-lo ao descer, porque o quadril vai flexionando e nós vamos alongando esse grupo muscular, como esse grupo muscular também é flexor do joelho, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, compõe o grupo isquiotibial, por isso é um grupo isquiotibial formado por três músculos. Como esses três músculos também são flexores do joelho, quando o indivíduo desce, o que acontece? Ó, o ângulo do joelho e o ângulo do joelho. Há uma flexão do joelho. Ao mesmo tempo que o quadril está nesse grau de extensão, de flexão, flexiona mais. Então, qual é o raciocínio que eu tenho que ter aqui? No quadril, os isquios alongam. No joelho, os isquios encurtam. Então, o paradoxo de Lombard aqui significa que o percurso total de encurtamento e alongamento, o que que ocorre aqui? Não é um alongamento e encurtamento muito grande do músculo. Talvez fique muito próximo da isometria. Eu digo talvez porque tem que medir. Eu não estou medindo, eu estou fazendo uma interpretação visual. Então, aqui, diante dessa relação, o paradoxo de Lombard é quando o músculo praticamente não altera as suas extremidades de origem e inserção, porque num ponto ele alonga, no outro ponto ele encurta, então a excursão total do músculo em alongar e encurtar é praticamente zero, muito próximo do zero, o que provavelmente está acontecendo aqui. E em estudos já realizados no agachamento, por exemplo, eu vou citar o estudo mais conhecido de hipertrofia, que é o do Cubo, e colaboradores, o que que eles mostraram? Que no agachamento, tanto meio agachamento como o agachamento a fundo,
foi mostrado que o grupo isquiotibial no meio agachamento ou no agachamento a fundo hipertrofia muito pouco. E o argumento dos autores para mostrar que o grau de hipertrofia é pífio é o paradoxo de Lombard, exatamente o que eu estou comentando para vocês. Como numa extremidade o grupo muscular alonga e na outra extremidade o grupo muscular encurta, percurso total, a excursão dele em alongar e encurtar é pequeno. Paradoxo de Lombard. Então, provavelmente, baseado no estudo de Cubo e colaboradores, eu estou extrapolando, porque ele fez no agachamento, meio agachamento e agachamento a fundo, esse é o resultado. Eu estou extrapolando agora para o agachamento bazuca aqui, que provavelmente isso também ocorra aqui, baseado nos mesmos preceitos. Agora, para ter certeza se isso acontece ou não, tem que medir, fazer um estudo crônico e avaliar o grau de hipertrofia do grupo isquiotibial. Agora, o grau de hipertrofia do quadríceps, ele deve ocorrer, com exceção do reto femoral, que também estudos mostraram que o paradoxo de Lombard no reto femoral também sofre esse efeito. E o reto femoral, ele é flexor do quadril, perfeito? O quadril flexionou, desse ponto aqui, ó, o reto femoral, para esse ponto aqui, o reto femoral encurtou, porque o quadril flexionou. Só que o joelho, olha bem, o joelho flexionou também, e o reto femoral é extensor do joelho, já que ele é um componente do quadríceps, ele é biarticular. Então, o reto femoral também deve sofrer o paradoxo de Lombard nesse exercício. E extrapolando para cá, provavelmente do quadríceps seja a região que menos responda hipertroficamente, e talvez até com a eletromiografia apresente menor atividade eletromiográfica, que fica quase que numa isometria. Supondo aqui quase que numa isometria devido a esse paradoxo, porque encurtou no quadril ao descer e alongou no joelho ao descer também na fase excêntrica. Perfeito? Então eu tenho aqui dois grupos musculares que, a princípio, num treinamento crônico de hipertrofia, não devem responder tão bem ao trabalho hipertrófico. A princípio, gurizada, extrapolando um estudo que foi feito no agachamento, e tem outros estudos também que mostraram que o paradoxo longo normalmente tem esse comportamento. Então, estou extrapolando para cá. Beleza? Tranquilo? Quer outras informações sobre cinesiologia para entender bem a cinesiologia aplicada? Clica aqui de novo, ó. Vai abrir aqui embaixo, não vai sair do vídeo, não precisa, a gente vai continuar estudando, mas vai abrir aqui embaixo outra playlist, e nessa playlist eu trago muitas informações de cinesiologia para te ajudar a estudar, tá? Então, também fica aí a minha orientação para ti. E também metralha o like aí, não esquece de metralhar esse like e te inscrever no canal. A gente está trazendo informações diárias aqui para vocês, para poder ajudar, beleza? Bom, visto isso, o movimento do tornozelo, olha a movimentação de dorsiflexão e flexão plantar, é bem pequeno. Então, o trabalho do tornozelo, que sai dessa posição em verde, vem para essa posição em vermelho, ele faz esse deslocamento à frente, e isso é uma dorsiflexão de fase excêntrica e uma flexão plantar, saindo dessa posição, vindo para essa posição na fase concêntrica. Ele sai do vermelho e vai para o verde, faz uma flexão plantar, tornozelo abrindo um pouco amplo. Então, há algum trabalho dos gastrocnêmios e o sólio? Há algum trabalho. Mas o trabalho é significante? Acredito que não. Teria que botar de novo uma eletromiografia, fazer ou um trabalho crônico para ver o grau de hipertrofia dessa região. Mas dificilmente vai ter uma hipertrofia grande. Os estudos que fizeram com agachamento, que tem algum movimento de dorsiflexão e flexão plantar também no tornozelo, sempre mostram que a atividade eletromiográfica é baixa em análises agudas, e em análises crônicas mostram também que o grau de hipertrofia é pífio nessa região. Para esse tipo de exercício, que é focado no que então? Principalmente glúteo e quadríceps nessa situação. Beleza até aí? Tranquilo? E a perna de trás, João, está apoiando mais, né, o movimento. Deve ter algum trabalho de quadríceps também. Deve ter algum trabalho para o glúteo também, mas acredito que não tão forte como a perna que está à frente, que é a perna que está do lado da barra, do agachamento bazuca. Lembrem sempre disso, tá ok? Já comentei isso no começo. Um último ponto a comentar para mudar de imagem aqui é o seguinte: se nós pegarmos, e eu vou fazer isso agora, tá? O centro de gravidade associado ao peso também. O peso deve ter um centro de massa aplicada no corpo mais ou menos aqui, ó. Isso vai levar o centro de gravidade a aproximadamente esse ponto aqui, ó. Aproximadamente, deslocar do centro do corpo um pouco mais para frente. E vendo bem que a coluna vertebral está um pouco inclinada, que ela já partia inclinada, lembrem aqui, ó, já partia desse grau de inclinação, já partia desse grau de inclinação e se manteve inclinado aqui. Deve dar o quê aqui? Uns 20, 25 graus de inclinação em relação à vertical, tá? E o centro de gravidade, somado ao centro de massa também do peso levantado, ele deveria estar o centro de gravidade mais ou menos nessa região. Eu desloquei um pouquinho para frente devido ao peso que está projetado aqui, foi inclinado à frente. E aí, gurizada, o que é importante agora aqui? Fazer uma projeção do centro de gravidade aqui, ó. Fiz uma projeção do centro de gravidade. O centro de massa da barra eu coloquei nesse ponto bem apoiado no ombro. É aqui que vai estar. Ó.
mas aí o centro de gravidade deslocou um pouco para frente, beleza? Centro de gravidade do peso levantado, da barra e das anilhas aqui, das placas de peso que estão sendo levantadas, e aqui o centro de gravidade um pouco deslocado para frente. Por que que eu estou fazendo isso? Porque quando nós pegamos, por exemplo, as articulações aqui, ó, lombares. Então, vou colocar uma articulação lombar, mais ou menos aqui, ó, em rosa agora, e outra articulação lombar aqui, ó, certo? O que que nós temos aqui, gurizada? Nós temos que ter a ciência que o braço de momento é esse aqui, ó. Meu Deus, vai ficar muito grande. Não vai dar para colocar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou tirar esse braço de momento daqui e vou botar uma linha, né? Vai ficar mais fácil a gente interpretar por uma linha aí. Aqui, vou botar essa linha mais fina. Aí. Olha só, o braço de momento é isso aqui. Então, tem um braço de momento e para a região mais inferior da lombar é aqui. Se eu pegar uma região mais inferior da lombar, o braço de momento é aqui. Então, eu tenho um braço de momento para a região lombar, que não dá para considerar insignificante aqui, tá? Esse braço de momento aqui gerando um torque flexor lombar. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? E agora vamos lá para a musculatura alvo aqui, né? Os lombares aqui, ó, e os eretores da coluna e os lombares, como quadrado lombar, os multífidos lombares, estão sendo bem acionados aqui. Então, tem um trabalho interessante por essa inclinação do tronco aí, que eu acredito ser em torno de 20, 25, 30 graus, que se mantém desde o começo, porque já estava aqui essa inclinação do tronco, se mantém em vermelho aqui, ó, né? Então, o que que nós temos aí? Nós temos um grau de inclinação interessante, deixa eu tirar aqui, interessante do tronco. E esse grau de inclinação interessante do tronco, vou lá de novo agora aqui, tá? Vamos lá, ó. Ele causa uma ativação importante tanto dos paravertebrais quanto dos lombares aqui. Então, nesse exercício, tem uma tensão interessante. Tem um estudo feito também no agachamento, eu estou extrapolando para cá, tá? Do Lee, 2016, se eu não estou enganado, Lee e colaboradores que ele testou o agachamento, uma posição mais verticalizada possível, que ele chamou de 0 grau, 15 graus e 30 graus de inclinação. E o que que ele viu, entre outras coisas, com a eletromiografia nesse estudo? Ele identificou que quanto mais se inclina o tronco do 0 para os 15, deixa eu ver aqui, ó, do 0 para os 15 para os 30 graus, mais ativos paravertebrais, mais ativos os eretores da coluna. Ele não fez eletromiografia de profundidade para ver os multífidos, mas ele viu, por exemplo, o longuíssimo que representava os eretores da coluna, o grupo eretor da coluna, que são os paravertebrais, lado direito e lado esquerdo. Então ele demonstrou que o grau de inclinação, quanto maior, mais atividade eletromiográfica dessa musculatura nós vamos obter. Como aqui tem uma inclinação que julgo eu, agora eu vou limpar todo aqui para a gente poder fazer a análise, tá? Vamos lá. Ó. Julgo eu aqui, nessa posição, olha só a inclinação do tronco. Com relação à vertical, com relação à vertical, se eu botar uma linha vertical aqui, ó, deve ter aí em torno de uns 20, 25, 30 graus, tem um bom trabalho. Eu estou extrapolando a partir do trabalho do Lee, com considerações biomecânicas, abrindo um braço de momento, como eu mostrei, e está ativando. Então, até agora, o que que a gente viu? Questões bem interessantes desse agachamento. Bem interessantes desse agachamento, que faz um trabalho, a princípio, também interessante, principalmente, entendo eu, para o membro inferior que está à frente, certo? Então, gurizada, vamos lá, ó. Deixa eu limpar a tela aqui de novo e vamos botar para rodar o exercício aqui, ó. Então, as análises biomecânicas que eu fiz até agora mostram que o exercício é interessante. É um afundo com a barra direcionada um pouquinho mais para o lado. E agora essa barra direcionada um pouco mais lateralizada, vamos olhar por esse ângulo aqui, ó. Vejo que agora está fazendo do outro lado, lado esquerdo, e o membro inferior que está à frente é o membro inferior que está com a barra. Isso tende a desestabilizar um pouco a pelve no plano transversal. A princípio, sim, mas esse outro membro inferior ele ajuda a restabelecer esse equilíbrio da pelve. Tende, aí tem que ver com a eletromiografia, né? Ao membro inferior que está do outro lado tem um bom trabalho de glúteo médio, que é o principal estabilizador da pelve para evitar o drop pélvico, né? A inclinação da pelve no plano transversal. Mas, como nós temos esse outro membro inferior aqui para dar base, se bem trabalhado, a pessoa com uma boa consciência corporal e dominando, como parece ter a praticante aqui, a pelve, se nós observarmos bem, ó, vamos observar mais uma vez, a pelve parece bem nivelada na horizontal. Ela não perde o nivelamento da pelve. Observem bem. Nós analisamos com cuidado e vemos que tem um bom nivelamento da pelve, né? Não tem uma perda do nivelamento da pelve na horizontal. Então, parece, para essa praticante, para a condição de execução dessa praticante, ela consegue dominar bem o movimento. Então, não tem o perigo. E qual é o problema, João, de ter um drop pélvico aí? Vamos parar aqui, ó. Se a pelve estiver numa posição, aqui que fica melhor. Se a pelve, por exemplo, nessa posição, a pelve deveria estar nivelada, certo?
E estando nivelada, é uma condição onde a coluna vertebral inclina bem adequado. Agora, se a pelve desnivelar, tiver um drop, ó, ela inclinar desse ponto aqui, ela inclina para cá, ou desse ponto aqui, ela inclina para o outro lado. Aqui a tendência, né, como esse membro inferior está à frente, está com maior base de força, a tendência é até inclinar para esse lado aqui, mas temos esse outro membro inferior para ajudar. Mas, se a pelve desnivelasse para cá, o que que tende a acontecer aqui, né, gurizada? Tende a acontecer uma escoliose funcional, ó. A coluna sacral aqui, a região lombar, fazer uma escoliose funcional, provavelmente em S, até aqui. Então, como a coluna está bem nivelada, sem drop pélvico, sem a perda da inclinação, mais um ponto positivo, entendo eu, para o exercício. Concordas com o que eu estou discutindo até agora do ponto de vista biomecânico do exercício? Discorda? Ou só porque é um exercício novo, que não apareceu por aí, não é nenhum influencer que está executando, ninguém conhecido que está executando, tu já rotulou como invencionismo e não presta para nada? Já é uma carta fora do baralho aí para jogo. Eu, pelo que eu estou vendo até agora, e nós estamos analisando até agora, é um exercício que, com condição de execução adequada do praticante, como todo exercício tem que ser selecionado, que o praticante tenha condição técnica de executar corretamente o exercício, e essa praticante tem. Até então, os dados que eu analisei estão todos ok. Um ponto importante aqui, mas quero ouvir a tua opinião, coloca aqui embaixo, e não esquece, não esquece, não esquece de te inscrever aqui no canal, cara, senão tu vai perder as informações que eu passo por aqui. E divulga o canal para teus colegas aí, discordando ou concordando, divulga essa videoaula para teus colegas, vamos ver o que que eles acham, né? O que que eles pensam dessa execução. Eles prescreveriam ou não prescreveriam? Tu prescreverias ou não prescreveria? O mais fácil é eu perguntar se tu prescreverias a quem e de que forma, né? Porque, bom, depois eu concluo aqui, já estamos chegando no finalzinho da videoaula. Bom, galera, vamos lá. Agora o seguinte, ó, como a pelve está nivelada, tá? E ela está executando o exercício, a coluna vertebral está aqui, porém a carga está no lado esquerdo, no caso aqui, né? Então vamos colocar a quilagem está posicionada lá do lado esquerdo dela. Deixa eu colocar em verde aqui. Ó. Então está projetada lá no ombro verticalmente, como a gente já fez a análise para baixo, né? Certo? E aí o que acontece? Qual é a tendência da coluna vertebral, mesmo tendo a pelve estabilizada, tá? E a pelve está estabilizada aqui, está nivelada na horizontal, está no plano transversal. A tendência da coluna, gurizada, tendência, né? Tendência da coluna é isso aqui, ó, é fazer uma escoliose inclinando para o lado do peso. O peso, se jogar o ombro para baixo, né? Se posicionar o ombro para baixo, a tendência da coluna é fazer uma escoliose. Para que a coluna não incline para o lado da quilagem, a musculatura estabilizadora que faz a flexão lateral para o lado oposto, ou seja, para o lado direito, aqui vai estar atuando, principalmente oblíquos, interno e externo, as faces mais laterais dos oblíquos, aquelas fibras, né? Mais laterais dos oblíquos, que são mais flexoras laterais ou inclinadoras laterais, o reto abdominal desse lado, que também faz a flexão para esse lado, eretores da coluna e quadrado lombar desse lado direito, porque a tendência aqui é uma escoliose côncava à esquerda, que é onde está o peso da barra. A quilagem da barra está sobre o ombro esquerdo e a coluna tende a ir para lá. Para a coluna não fazer essa flexão lateral, de novo, hein? Oblíquo interno e externo, principalmente desse lado, reto abdominal desse lado, eretores da coluna e quadrado lombar, assim como os multífios desse lado. É hemisfério corporal direito, nesse caso, que tem que fazer uma ação isométrica nessa região para evitar que a coluna vertebral incline para o lado oposto. E durante a execução aqui, gurizada, vamos lá, ó, vamos tocar a execução aqui, ó. Ela domina muito bem isso, tá? A executante aqui, ó, mantém a pelve nivelada, não inclina a coluna vertebral, tanto é que a coluna vertebral, o corpo está deslocado um pouquinho mais para a esquerda, para a direita aqui, para justamente a barra estar sobre o membro inferior esquerdo. Isso é um ponto importante que vai forçar menos a musculatura flexora lateral para estabilizar. Mas essa musculatura que eu acabei de comentar, ela vai agir de forma isométrica para estabilizar. Então é um sinergismo estabilizador dessa musculatura. Tendo esse sinergismo estabilizador, a coluna fica verticalizada, né? Um pouco inclinada à frente, mas sem inclinações laterais, sem flexões laterais, sem escoliose. Então, há uma exigência aqui dessa musculatura para isso. Né? E percebam que o posicionamento da barra está mais sobre o pé que está à frente, concentrando, como eu disse antes, a quilagem mais para aquele lado, certo? Vamos lá de novo, ó. Concentrando mais a quilagem para esse lado aqui, ó, o lado do membro inferior. Então, concluindo aqui, os aspectos que eu vi até agora do agachamento bazuca são aspectos interessantes,
uma variação interessante, não encontrei aqui nada que fuja muito a um afundo, que fuja muito a um agachamento, que fuja muito até um búlgaro, né? Claro que no búlgaro, com o pé para trás, elevado, esse quadril de base de equilíbrio vai estar mais estendido, aí tem uma questão de insuficiência passiva do reto femoral para ver se vai acontecer durante um búlgaro, né? E aqui não tem essa, ou a chance de uma insuficiência passiva do reto femoral é muito pequena, porque quando nós analisamos aqui, ó, o reto femoral nessa posição está alongando fortemente lá no joelho, mas no quadril não está estendendo tanto. Num búlgaro, a posição é mais ou menos essa aqui, né? Para o pé ficar assim, ó. Então, aí o reto femoral realmente ele tem uma exigência de extensibilidade muito grande, uma insuficiência passiva pode fazer uma anteversão da pelve. Aqui, como ele se encontra nessa posição fêmur, a perna nessa posição e o pé aqui, não tem uma flexão de quadril aqui associada, né? Ó, aqui o tronco. Tem uma flexão de quadril associada e não aquela extensão que teríamos no búlgaro. Então, comparando até com essa posição da perna atrás no búlgaro, vejo aqui até mais interessante. Se a pessoa tem pouca elasticidade do reto femoral, essa execução ela vai exigir menos de elasticidade do que um búlgaro, e o búlgaro pode ocorrer a insuficiência passiva, a depender da elasticidade do reto femoral da pessoa, ocorrer insuficiência passiva do reto femoral, caso que eu a vejo que não ocorre aqui, tá? Então, nós temos aqui um exercício, vejo eu, por as considerações feitas na videoaula, um exercício bem bacana, bem interessante, uma variação interessante ser colocado. Claro que não vai se colocar para um iniciante que não tem um controle motor muito legal, pode se colocar para um indivíduo intermediário ou avançado, uma nova carta na manga para variar um pouco o treino, tu não precisa basear o teu treino nesse exercício, é um exercício que tem uma unilateralidade da carga um pouco mais direcionada lateral, então tem essa variação interessante de domínio do corpo para estabilizar, vejo como interessante. Não me chamou atenção nenhum aspecto muito diferente dos demais exercícios de agachamento, afundo, búlgaro e até mesmo uma passada, só que a passada do cara está em deslocamento. Aqui é bem mais seguro, tá com a máquina, posso botar limitadores, a pessoa desceu, não conseguiu subir, tem os limitadores, então a chance de risco de lesão até cai pela segurança que eu posso dar com os ganchos laterais para limitar o movimento, né? Não conseguiu dominar, larga o peso, cai no apoio da limitação do movimento, coisa que eu não tenho numa passada, que eu não tenho num búlgaro com peso livre, por exemplo. Então, aqui no Smith Machine ganha-se alguns créditos de segurança, tá? Então, galera, eu fiz uma análise aqui bem detalhada, a videoaula ficou longa, mas quem me acompanha até agora, quem quer entender, assim, ó, quem não quer entender muito já vazou dessa videoaula há muito tempo, e eu tô pouco me lixando para esse povo. A galera que não quer estudar, que pega um vídeo de 30 minutos e acha muito ruim ficar estudando um vídeo de 30 minutos, pô, é a galera que quer aquela migalha do Instagram lá, aquela informação que não vai ajudar o cara a crescer em nada, porque é uma migalha informativa superficial pra caramba. Aqui a gente foi mais a fundo e começou a analisar algumas questões mais interessantes. Se vocês querem que eu faça uma análise eletromiográfica desse exercício, para a gente poder comparar e analisar, comenta aqui embaixo e solicita aqui nos comentários que eu faço depois no estúdio de gravação do Treino em Foco, mais umas 2 semanas aí tá pronto, e a gente vai ter uma condição melhor de botar a eletromiografia e fazer lá. Então, se vocês acharem legal fazer, a gente ter uma ideia melhor das quantificações de acionamento muscular, aí a eletromiografia que vai nos falar, a gente pode fazer, desde que haja demanda. Se vocês comentarem aqui embaixo nessa demanda, eu farei. E lembrando que o vídeo aula ficou longo, acho que ficou aí uns 30, um pouco mais de 30 minutos, mas galera, tô um pouco me lixando se o algoritmo do Instagram, do YouTube aqui não vai valorizar essa videoaula. Se tu valoriza, divulga ela, manda para os teus clientes, até testa com teus clientes, coloca para os teus colegas, debate, porque se tu ficou até agora aqui comigo, ficou até o final, e comenta aí se tu ficou até o final também, é porque tu é um cara interessado, é um cara que quer aprender, quer informação mais a fundo. Agora, a galera que já vazou, eu sei que essa galera quer informação superficial. Não são esses colegas que vão fazer a educação física crescer e evoluir. Quem vai fazer a educação física crescer e evoluir é vocês, que estão indo a fundo numa videoaula longa, mas que buscou fazer algumas informações aqui. Eu encerrei a análise aqui, esgotei a análise, fiz toda a análise. Não, eu fiz uma análise aqui, e como eu disse, com eletromiografia a gente conseguiria evoluir um pouco mais, mas aí vamos ver a demanda de vocês sobre o tema, tá certo? Gurizada, espero ter ajudado, espero ter contribuído. Videoaula longa, mas videoaula para aprofundar isso aí, não tem muito como fugir disso, tá? E o Juliano, muito obrigado pelo envio aí do vídeo, tá? A aluna tua, muito obrigado por ceder a imagem também. Não me lembro se tu colocaste o nome dela, então nem citei, mas muito obrigado por ceder a imagem. E fizemos aqui uma análise do exercício. Vejo eu com mais uma carta na manga aí, para nós podermos variar nossos exercícios de membro inferior.
agachamento bazuca analisado na aula de hoje. Valeu, gurizada. Tamo junto.